colocar um filtro aqui. Bom dia, gente, a paz do Senhor Jesus. Deixa eu chamar aqui as minhas parceiras de live. Bom dia, bom dia. Bom dia, gente, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Estava aqui já meditando na palavra do Senhor, pedindo uma direção, porque tudo que eu vou fazer, quem me conhece sabe que eu peço uma direção para o Senhor, para saber o que Ele quer falar nessa manhã. E nessa manhã o Senhor colocou no meu coração a palavra do livro de Neemias, profeta Neemias, onde o Senhor ele vem nos falar de reconstrução. Nós sabemos que reconstruir não é fácil, né? Nós vemos muitas dificuldades na reconstrução. É muito mais fácil pegar algo que você vai iniciar um projeto, que você vai iniciar algo, é muito mais fácil do que você pegar algo para reconstruir. Todos nós sabemos disso. E eu estou passando, né, por esse momento de reconstrução. Quem me conhece sabe que eu trabalho como cabeleireira. No momento da pandemia, passei por muita dificuldade. E aonde nós passamos, acredito que muitas pessoas que são autônomos, empreendedores, passaram por muita dificuldade. Alguns resistiram, outros não, né? Infelizmente, são casos e casos. E eu não passei por essa fase. Foi difícil, eu tive que fechar, né, o meu salão. Tinha um salão na Vila Resende e eu precisei fechar. Mas daí então, muitos processos. E aí ainda eu estou nesse processo de reconstrução. Então, reconstruir não é fácil. A palavra do Senhor, ela nos dá muitos direcionamentos, né? Para nos mostrar que não vai ser fácil a reconstrução. Mas se nós tivermos uma palavra do Senhor, uma palavra sobre a nossa vida, uma autorização do céu, vai acontecer. Então é sobre isso que eu quero falar, sobre uma palavra. Se você tiver uma palavra, uma autorização do céu, você vai conseguir reconstruir. Gente, quem tiver ao vivo aí, vamos compartilhar nessa manhã a palavra do Senhor. Vamos compartilhar para que essa palavra alcance mais pessoas. Amém? Então eu quero iniciar então a leitura do livro de Neemias. Eu vou ler apenas um versículo do capítulo 1. Eu vou ler 3 versículos, que é onde a gente vai falar sobre isso. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que havia chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que havia regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para que os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldade e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei-me, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: até aqui. Essa palavra, aí continua, né, onde
Neemias aqui falando. A versão da minha Bíblia é a versão NVT, tá? Nova versão transformadora. Pode ser que esteja um pouquinho diferente da sua, mas quer dizer a mesma coisa, só que ela é traduzida de uma forma que você possa entender melhor. Então aqui vem nos relatar a história de Neemias. Neemias foi chamado para fazer a reconstrução dos muros de Jerusalém. Os muros que foram destruídos com a invasão dos babilônicos. E ali chega a notícia a Neemias no palácio do rei Artaxerxes. Neemias era copeiro do rei. Neemias experimentava o vinho, né, antes do rei tomar. Que se tivesse algo ali que fosse para matar o rei, então o copeiro era responsável para fazer essa análise nesse vinho antes dele beber. E Neemias, ele era de confiança do rei. Neemias estava no palácio, numa vida boa, e chega essa notícia de que aqueles que estavam lá na província de Judá, eles estavam passando por muitas dificuldades, estavam em situação lamentável. Então Neemias, ele fica triste com essa notícia, embora que nós vemos que Neemias não tinha por que se preocupar, né? Neemias estava, se fosse ver, né, ele estava numa vida boa, estava no palácio, comia das melhores comidas, por que ele iria se preocupar? Neemias, ele teve compaixão. Ele foi escolhido por Deus para fazer a reconstrução dos muros, porque ele teve compaixão com aquele povo que estava lá sofrendo. E quantas das vezes nós vemos, né, essa situação do Rio Grande do Sul, todos estão aí ajudando, né, arrecadando alimentos, e ainda assim a gente vê pessoas, né, falando sobre essa situação. Muitos não têm compaixão porque não aconteceu com ele ou com a família dele, mas Neemias, ele teve compaixão, né? O que nós pudermos fazer para ajudar, doar, né, nós vamos fazer, mesmo que a gente não pode estar indo lá para ajudar, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos como Neemias. E Neemias aqui, ele senta, ele chora, ele vive aquele momento de luta, aquele momento de tristeza, mas ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai pedir uma direção para o Senhor. Porque de certo, aqui a Bíblia não diz, mas eu creio que ele sentiu algo diferente naquele momento. Eu creio que Deus tocou nele naquele momento para ele ser ali uma pessoa que iria ajudar aquelas outras pessoas. Uma pessoa que iria lá para fazer reconstruir esses muros e voltar a cidade, voltar a ter proteção. Que os muros eram a proteção para que os inimigos não viessem e invadissem aquela cidade. Só que não tinha mais proteção, estava abandonada. Então, o que acontece? Quando os muros estão destruídos, qualquer um pode entrar. Qualquer um pode entrar e fazer o que quiser. Então, ali teria que novamente reconstruir aqueles muros. Então, a Bíblia vai dizer que Neemias, ele senta, ele chora e ele vai jejuar antes de tomar a decisão. Aqui já tem uma revelação de Deus para nós nessa manhã. Antes de tomar qualquer decisão, mesmo que seja para o bem das outras pessoas, nós devemos perguntar para o Senhor: Senhor, eu devo fazer isso? É essa atitude que o Senhor quer que eu tome, não que eu quero tomar. Que tem decisões que a gente quer tomar e a gente não pergunta para Deus, porque a gente acha que é o melhor a fazer. Nem tudo que nós achamos é o que se deve fazer no momento. Então Neemias, ele faz o que é correto, ele vai, ele pergunta para o Senhor. E quando ele chega diante do rei, ali depois de orar, de jejuar, ele faz uma oração pedindo perdão em nome daquelas pessoas, em nome dos pais, em nome daquele povo que estava ali, do povo dele, né? Ele faz uma oração de perdão. Aqui ele começa a pedir perdão para o Senhor diante das falhas daquele povo. Então nós já vemos aqui uma oração de perdão. É a chave que abriu ali a oportunidade, a porta para Neemias receber essa autorização do céu. Você está entendendo? Neemias, ele faz essa oração e é a chave que deu a autorização do céu. Então nós temos que fazer essa oração. Peça perdão pelas suas falhas,
peça perdão por aqueles que estão do seu lado, peça perdão por aqueles que se espelham em você. Faça essa oração de perdão para você, antes de qualquer coisa. E aí Neemias ele faz essa oração, depois ele entra na presença do rei. O rei percebe que Neemias não está bem, que ele está angustiado, que ele está com uma afeição de angústia e triste. Então é sinal que Neemias ele era uma pessoa alegre, ele era uma pessoa que contagiava, ele era uma pessoa que nunca estava triste. Quando ele mudou essa fisionomia, o rei ele percebe. E ali o rei pergunta por que ele está triste. E Neemias sempre obedecendo a soberania ali, e mesmo que já estava numa posição ali de poder pedir algo, de poder estar em vantagem, vamos dizer assim, ele mesmo assim ainda ele tem o respeito diante da autoridade. Porque por mais que nós temos o respeito, o temor de Deus, nós temos que respeitar aqueles que estão com autoridades aqui na terra. Nós temos que respeitar aqueles que são nomeados, chamados, designados por Deus aqui na terra como autoridade. Uma hierarquia, nós temos que seguir. Então nós temos que respeitar aqueles que estão acima de nós. Se nós não fizermos isso, se nós não tivermos esse respeito, esse temor, de nada vai adiantar. Porque nós vamos estar passando por cima de autoridade, vamos estar passando por cima de hierarquia, não vamos estar obedecendo a lei do homem, que nós vemos, como nós vamos obedecer a lei de Deus, aquele a qual nós não vemos. A Bíblia fala sobre isso. Então ali o rei pergunta e ele fala que... Aí ele pergunta ao rei, depois de orar, aí ele responde ao rei: se lhe parecer bem ao rei, e se for favorável a mim, o seu servo, peço que envie ajudar para reconstruir os muros. E ali o rei, já movido pelo céu, que eu creio nisso, que ali o rei já foi tocado naquele momento, tocado por Deus, porque ali diante daquela humildade de Neemias diante do rei, o rei foi tocado ali. E o rei ele concede cartas, ele envia cartas aos governadores, ele envia autorização, ele envia exército para acompanhar Neemias. Então nós já vemos aqui que o dia da notícia ruim chegou, né? Neemias estava num dia normal e chega ali uma notícia ruim. Assim como nós, às vezes nós estamos normal, no nosso dia normal, e chegam as notícias ruins. E aí ele recebe a autorização do céu. Então o que eu venho te dizer? Ele recebeu a autorização do céu para ir. Além da autorização do rei, ele recebe a autorização do céu. Então, primeira coisa, nós temos que ter a autorização de Deus. Quando nós temos a autorização de Deus, a palavra de Deus sobre nossa vida, você pode ter certeza que tudo vai dar certo. Tudo vai fluir. Quando nós não temos a autorização de Deus, acontece que no início pode até dar certo, mas depois não vai fluir. Porque não é a vontade de Deus. Se nós entregamos a nossa vida a Deus, se nós escolhemos andar com Deus, nós vamos ter que esperar Ele autorizar a gente fazer algo. E se Ele autorizou, se Ele confirmou, vai. Porque a Bíblia vai dizer que quando Neemias vai, que ele chega lá, tem lá Sambalate e Tobias, e começa todo impedimento. Começa ali os impedimentos da reconstrução. Nós temos esses impedimentos. Porque quando as pessoas veem que a gente está começando a se reerguer, começando a reconstruir com fé em Deus, começam as oposições, começam as críticas, as acusações.
Mas nós não devemos olhar para isso, porque se nós temos autorização de Deus para fazer, independente do que vai acontecer, vai dar certo. No meio do caminho podemos ter tropeço, no meio do caminho nós vamos ter acusador, no meio do caminho nós vamos ter zombaria, nós vamos ter impedimentos, vamos ter muitas coisas, adversidades. Mas se o Senhor autorizou, vai acontecer. É isso que nós temos que ter em mente. Quando Neemias chega lá para reconstruir, tem Sanbalat e Tobias que começa toda uma oposição. Porque eles não queriam que o muro fosse reconstruído. Eles não queriam que aquele povo se reerguesse. Eles eram ali usados pelo inimigo. Pode ter certeza, irmãos, que o inimigo ele vai usar pessoas que estão no seu caminho. Tem pessoas que são ferramentas na mão do inimigo. Tem pessoas que são ferramentas na mão de Deus, mas tem pessoas que são usadas por ele. Para nos impedir, para nos desanimar, para nos deixar sem fé, para não acreditar na palavra que Deus enviou para nós. E aí começam os impedimentos. E se a gente se deixar levar pela adversidade, você pode ter certeza que você vai desanimar. E quando a gente escolhe obedecer, quando a gente escolhe ouvir o que Deus tem para nós, quando a gente escolhe isso, o livre-arbítrio é isso, é você escolher a palavra que Deus enviou para você. Então, se você escolheu obedecer e ouvir essa voz de Deus, vai dar tudo certo, porque também é uma decisão, a escolha de escolher o bem, escolher o caminho, escolher a palavra de Deus, a autorização de Deus. E ali começa o Sanbalat e Tobias, além de querer desanimar Neemias, além de criticar Neemias, ele quer colocar o povo contra Neemias, reis, governantes, aqueles líderes contra Neemias. Então, além de tudo, ele quer fazer ali, ele quer defamar Neemias para que ninguém siga ele, ninguém ouça, para que ninguém ouvisse ele e não entendesse que aquilo ali era uma ordem de Deus. Então você vê como que o inimigo ele trabalha, ele é astuto, ele vai até confundir a cabeça das pessoas para que as pessoas não apoiem aquele que Deus chamou para a reconstrução. Então, muitas das vezes, além das dificuldades e impedimentos, nós vamos ter pessoas que estavam do nosso lado virando a casaca. Mas tudo bem. Deus ele deu uma palavra e vai acontecer, independente de você ter pessoas, se você não tiver pessoas. Deus ele envia pessoas, mas se virar também a cabeça, Deus vai usar outras coisas. Deus tem um cenário pronto para nós. E aí a Bíblia vai dizer que Neemias ele chega lá e ele fica 3 dias planejando, analisando o lugar, ele faz um planejamento, uma organização de tudo que ele vai precisar fazer. Ele ficou 3 dias fazendo isso. Então, nós temos que ter também. Nós temos que planejar, colocar nas mãos do Senhor. Nós fazemos planos, mas a autorização vem do céu, mas nós temos que fazer essa organização, né? Então, ali, ele anima o povo. Aí, até então, nesses 3 dias, analisando, ele não fala nada para ninguém. Quando você estiver planejando, quando você estiver escutando, ouvindo o que o Senhor está mandando fazer, não fale com ninguém. Não fale com ninguém. Não fala nada ainda. Tem momentos que nós vamos ter que passar sozinhos, ouvindo o que o Senhor está falando. Por muitas das vezes eu passei por momentos que era só eu e Deus. Nem mãe, nem pai, nem marido, nem ninguém podia falar nada. Porque de repente não estão na mesma fiação que você está com Deus. De repente Deus vai falar algo para você nesse secreto que ninguém vai acreditar porque é algo sobrenatural. E quando nós estamos nessa fiação, não vai bater com a fiação de ninguém. Então fique calado até Deus mandar você falar. Neemias ele planeja, ele vê tudo que ele vai fazer. E depois ele chama todo o povo.
E ali ele começa a reconstrução das portas. Ele vai reconstruindo tudo. Sambalat e Tobias no pé, na situação. Então ele pede para aquele povo não olhar para a destruição. Quantas das vezes nós temos que olhar para o que Deus mandou fazer e não para a situação momentânea que nós estamos. Às vezes nós estamos no momento, a nossa situação está terrível, sem saída, não tem o que fazer. Se a gente olhar para a nossa situação, tudo destruído, sem saída, nós vamos imaginar que não tem saída, que não tem o que fazer. Mas, se nós olharmos essa situação e acreditar na palavra que Deus deu, se nós acreditarmos na autorização que o céu já tem sobre a nossa vida, nós vamos entender que é só um cenário, é só um campo de treinamento e que nós vamos passar por isso. Vai passar. Essa luta não vai te matar. Essa prova não vai te parar. Se nós formos olhar para a situação que nós estamos vivendo, nós vamos querer parar. Porque pela nossa força humana, nós não temos condição de caminhar. Não temos. Mas a nossa força não vem de nós. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E até mesmo no livro de Neemias, eu lembro aqui que ele fala para o povo, a alegria do Senhor é a nossa força. Não lembro qual capítulo que está, aqui no livro de Neemias, ele fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Se o Senhor nos faz feliz, nos faz alegre, nos dá força, nós vamos continuar. Nós vamos vencer, nós vamos passar por tudo isso. Então eu venho te dizer nessa manhã, a alegria do Senhor é a sua força nesse momento que você está passando. Se o Senhor der uma autorização do céu, se o Senhor der uma palavra, não importa a situação que você está passando hoje, você vai chegar lá, você vai vencer, você vai reconstruir. E aí a palavra do Senhor diz que ali, Neemias, ele anima aquele povo, embora tudo era ao contrário, tudo era difícil. A Bíblia vai dizer que ele anima aquele povo diante da situação e mesmo com todos os impedimentos, com todos os desafios, eles não pararam. Eles estavam entre acreditar na palavra que Deus deu para Neemias ou olhar para aquele cenário de destruição. Eles resolveram ficar com a palavra que Deus deu a Neemias. Então, se o Senhor deu uma palavra para você nessa manhã, não olhe para o que estão falando. Não olhe para a oposição. Olhe para o que Deus falou com você. Olhe para a palavra, não para o cenário. E a Bíblia vai dizer que eles venceram o medo, venceram a dúvida, acreditaram na palavra que o Senhor deu, a autorização do céu sobre a vida deles. E a Bíblia vai dizer que foram 120 anos de destruição, de ruína, e o que era para acontecer em meses. A Bíblia vai dizer que em 52 dias foi reconstruído os muros. Aí eu já venho te perguntar, qual é o muro que você precisa reconstruir na sua vida? Qual é o muro? Qual é o muro de proteção que precisa ser levantado? É na vida profissional? É na vida espiritual? É na vida financeira? Que foi tudo destruído, devastado pelo momento. Eu estou em momento de reconstrução. Muitos zombam, criticam, dão risada, mas eu sei a palavra que o Senhor tem sobre a minha vida e sobre a minha casa. Eu sei. Eu sei qual é a autorização que Ele já deu para mim. Então tenha isso com você. Eu quero orar com você nessa manhã e dizer que você vai construir.
Você vai conseguir reconstruir todos os muros que foi derrubado pelo inimigo na sua vida. Se você assim determinar, se você assim acreditar na palavra que o Senhor colocou no seu coração, a palavra que veio sobre você, diante dessa palavra que nós lemos aqui, da reconstrução dos muros, eu creio que se você hoje, a partir de hoje, você determinar que você vai reconstruir os muros, independente do que o inimigo está falando, independente das setas que estão vindo sobre você, independente dos acusadores, independente das zombarias, independente, o céu autorizou, vai acontecer. Ele querendo ou não. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nesta manhã, Pai, eu coloco, Senhor, cada vida, Pai, que está aqui, cada vida, Pai, que ainda vai ouvir esse áudio, essa live. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu tenho a autorização do céu para fazer o que eu estou fazendo. E em nome do Senhor Jesus, Pai, que todos os muros comecem a ser reconstruídos hoje, em todas as áreas dessas vidas, meu Pai. Todas as áreas que precisam ser reconstruídos, esses muros de proteção. Oh, aleluia! É na área financeira, é na área sentimental, é na área da relação com a família, meu Pai, relacionamento familiar, casamentos destruídos, casamentos, Pai, que não tem mais esperança de ser reconstruído. Eu creio, eu posso contemplar. O Senhor vai reconstruir casamentos aqui. Falaram para você que não ia dar certo, mandaram você deixar para trás, mandaram você largar. Mas a última palavra é do Senhor. Se Ele autorizou, não tem quem possa rasgar essa declaração. Em nome do Senhor Jesus, Pai, casamentos vão ser reconstruídos. Casamentos vão ser, Pai. Os muros dessa proteção vão ser reconstruídos, porque assim é a palavra, a autorização do céu sobre essas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu posso crer, Senhor, eu posso contemplar vidas financeiras sendo reconstruídas, vidas financeiras, Pai, eu posso ver os muros levantando, Pai, sobre essas vidas, sobre essas áreas. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu coloco cada vida em Tuas mãos. Pai, relacionamentos familiares, filhos que não falam com pais, mães que estão com o coração despedaçado porque palavras são lançadas sobre a vida delas, filhos acabando com o coração de mãe, mãe que dá de tudo, que tenta fazer de tudo. Pai, reconstrói esses muros, abre a visão espiritual, Senhor, nessa manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo sangue de Cristo, nós cremos que todo esse mal, todo esse jugo está sendo despedaçado hoje, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, no Teu milagre. Eu creio que testemunhos, Pai, vão ser contados para glorificar o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, Pai, obrigada por essa rica palavra nessa manhã. Em nome de Jesus. E assim, irmãos, até aqui foi de Deus para vocês. Que eu não quero nunca que fique só nas minhas palavras, porque eu não tenho nada para oferecer. Mas aquele que ouvir e praticar a palavra do Senhor, assim milagres vão acontecer. Porque não é só ser ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Amém? Amanhã nós estaremos aqui de novo. Hoje é a terceira live. Amanhã nós estaremos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Espero vocês. Se você conhece alguém que precisa dessa palavra, envia para ela. Que eu creio que milagres vão acontecer. Amém? Deus abençoe.